Bom pessoal, vamos então a esse nosso vídeo de aquarela, no qual nós vamos mostrar algumas técnicas básicas, né? Alguns movimentos elementares de pincel, enfim, o que a gente pode conhecer da aquarela para começarmos a pintar. Bom, nesse exercício nós vamos precisar de o papel da aquarela, né? Aquele papelzinho que nós vimos, com uma gramatura mínima de 250, recomendável a de 300. Eu já fiz aqui algumas divisões no papel, onde eu vou colocar cada técnica que eu vou mostrar para vocês. Esse papel, gente, ele foi fixado numa placa acrílica com uma fita crepe. Esse procedimento vai dar ainda mais estabilidade ao papel, né, no sentido dele não se deformar. Tem também um recurso que a gente pode utilizar de umedecer o papel depois de fixado aqui, o que não vai ser necessário porque nós não vamos trabalhar com uma quantidade de água assim tão grande. Bom, depois do papel devidamente fixado, nós vamos trabalhar com, obviamente, a aquarela. No caso aqui, a aquarela nessa bisnaguinha aqui, né? Lembrando, gente, que se você não tiver todo esse aparato aqui da placa acrílica, tudo bem, você não precisa nem fixar o papel. Você tendo um papel de 300, de gramatura 300, você pode trabalhar, fazer esse exercício tranquilamente, tá? Bom, vamos lá. Vamos precisar também de um godê. Eu tenho esse aqui que é bem prático. Você pode ter também outros tipos, tenho desse tipo aqui, ou até mesmo se você não tiver um godê em casa, você pode fazer isso aqui num pratinho, né, num pires. Bom, como é aquarela, nós vamos precisar, obviamente, de água. Eu tenho aqui um potinho com água limpa, no qual eu gosto de colocar um conta-gotas, né, para caso eu queira tirar a água sem o pincel. Então, quero tirar só a água para pingar na tinta. Eu deixo esse conta-gotinho aqui de prontidão. A toalha de papel, eu gosto de deixar uma aqui do lado, próxima à água, e fico também com uma na mão para eu fazer limpezas mais rápidas, né, na qual eu precise fazer esse movimento, né, no pincel. Para os efeitos, nós vamos precisar de um pouquinho de sal grosso, lenço de papel, veja bem, não é toalha de papel, é um lenço de papel mais macio e álcool etílico hidratado. Bom, então com esse material estamos prontos para começar essa nossa aula. Bom, gente, para começar eu gostaria que vocês dessem uma olhada em como está aqui a situação da tinta no meu godê. Eu já tinha uma tinta aqui antes, e ela ressecou, a tinta de tubinho, essa tinta da bisnaga, ela resseca e ela vira uma espécie de tinta de pastilha, ó. Ela só vai sair daqui quando eu umedecer o pincel na água e passar aqui em cima, ó. Se eu passar um pincel seco, ó, não acontece nada, ela tá seca aqui, para perceber esse verde aqui, ó, seco completamente. Agora, eu coloquei já aqui, ó, dá dando para perceber pelo brilhozinho, esse amarelo aqui, eu coloquei recentemente, coloquei aqui um pouco de vermelho, de verde, azul e aquele lilazinho ali. Então, coloquei aqui algumas tintas recentemente, ó, se eu passar o pincel, ela tá aqui. Para a nossa primeira técnica, que é utilizar a tinta seca sobre o papel seco, eu vou usar essa tinta pastosa. Então eu vou umedecer um pouquinho o pincel, veja bem, eu não vou tirá-la daqui diretamente, eu umedeço um pouquinho o pincel. Por quê? Para ajudar essa tinta a correr um pouquinho, porque ela tá uma pasta. Então eu venho aqui, a técnica é seca sobre o seco, ou seja, tinta seca sobre o papel seco. Bom, próxima técnica, a tinta úmida sobre o papel seco. Então, como o nome já diz, eu vou ter que umedecer um pouco a tinta. Então, eu vou pegar aqui esse lilazinho e vou umedecer. Então, gente, a tinta vai ficar mais transparente e quando ela secar, ela vai ficar muito uniforme. E aí eu chamo a atenção para a tinta da aquarela, né? Porque quando você pinta, ela tem uma vivacidade. Conforme ela vai secando, ela vai perder um pouco dessa vivacidade, né?
Então quando você pintar, você tem a noção de que ela vai ficar depois um pouco mais clara. Na nossa terceira técnica, nós vamos ver a tinta seca sobre o papel úmido. Ou seja, nós vamos umedecer antes o papel. Eu vou vir aqui na água, dei uma encharcadinha no pincel e vou umedecer previamente o papel. A tinta vai ganhar uma certa dispersão no líquido. Então vocês notem que a tinta não fica tão uniforme por causa do efeito que a água vai fazer, ele vai fazer durante alguns minutos. Vamos adiante. O nosso último quadradinho aqui dessa primeira linha, nós vamos ver a tinta úmida sobre o papel úmido. E vou umedecer também a tinta. Vou pegar esse verde aqui clarinho. E eu jogo, gente, quando eu umedeço o papel, eu quero algo mais disperso, né? Eu não quero uma tinta, uma pintura tão certinha, né? Esse primeiro degradê nós vamos fazer com o papel seco. Lembrando que até aqui, gente, nós estamos trabalhando com apenas uma cor no papel. Então esse degradê também vai ser com apenas uma cor. O papel seco. E eu vou vir com a tinta. Vamos fazer com esse verde aqui escuro. Eu vou começar com a tinta não muito dissolvida, que eu quero começar com aquela parte mais escura do degradê, né? Já que é uma gradação. Agora eu vou pegar uma parte mais clara, ou seja, eu vou dissolver um pouco mais a tinta. O interessante é não começarmos logo aqui, porque agora eu estou com mais água no pincel, né? O interessante é começar um pouquinho mais embaixo. Aí eu vou dispersar um pouco dessa água. E já vou te criar uma parte aqui mais clara. Agora com tinta um pouco mais dissolvida, eu vou começar um pouco mais embaixo. E vou romper. E agora com a tinta praticamente, o pincel praticamente com água, eu vou dissolver aqui o final. Você pode ir lá em cima, se você quiser forçar mais a gradação, né? Escurecer um pouco lá em cima. Bom, agora vamos começar a utilizar duas cores, a mistura de duas cores. Ela pode acontecer no papel ou no godê ou na paleta. Então eu vou fazer essa mistura, vamos voltar aqui nessa tinta que já está seca. E eu vou fazer a primeira mistura, que é a tinta seca sobre uma outra tinta seca. Agora vamos fazer a mesma aplicação utilizando a tinta umedecida. Vou pegar o amarelo. Então você pode fazer uma mistura, já depois que a tinta estiver seca, você pode fazer esse tipo de efeito. E depois a gente vai ver nos exercícios posteriores como é que nós vamos conseguir vários efeitos interessantes utilizando tanto a da tinta seca sobre a seca e da tinta úmida sobre a tinta seca. É interessante saber que essa intensidade de cor, né, como nós temos aqui esse azul, ele é obtido porque a tinta é uma tinta de tubo. Com a tinta de pastilha isso já é mais difícil porque ela é obrigatoriamente umedecida, né? Você vai umedecê-la, mesmo que seja com pouca tinta, com pouca água, né? Você vai estar umedecendo. Esse amarelo aqui, por exemplo, que cobriu bem o azul, é bem complicado de você conseguir com a pastilha, né? Bom, nós vamos fazer agora uma pequena pausa para um efeito que eu esqueci de mencionar no começo, perdoem, mas a gente vai fazê-lo, que é o efeito de reserva de branco. Esse efeito ele pode ser feito de forma manual, como nós vamos ver daqui a pouco, mas ele pode ser feito também
de forma mecânica, né? Nós vamos utilizar essa máscara líquida, né? Aqui no caso da Pebel, muitos gostam de utilizar um pincel para fazer a aplicação. Eu prefiro utilizar, em alguns detalhes, obviamente, né? Até porque tem essa precisão, esse pau de laranjeira, né? Que é aquele pau, aquela madeirinha, né? Utilizada por manicure. Bom, gente, eu vou deixar ela aqui secando e vamos voltar para cá para a gente fazer outras técnicas enquanto essa aqui seca, ok? Bom, vamos fazer um degradê com o fundo umedecido. Então, com o papel previamente umedecido, nós sabemos já de plano que nós vamos ter um menor controle, da tinta. Então, eu venho com a tinta um pouquinho umedecida. Então, vou dar só uma alisadinha aqui para tirar um pouco desse excesso da água. Claro que você pode misturar também a tinta no próprio godê. Vou pegar aqui um pouco desse amarelo, vou jogar aqui com esse vermelho. Utilizando ainda duas cores, eu vou fazer uma pintura parecida com essa aqui, de utilizar o papel umedecido. Só que eu vou vir com a cor úmida, ou seja, é aquela úmida sobre o úmido. Só que utilizando, no caso aqui, dois verdes. Bom, a máscara líquida já está completamente seca, então nós vamos fazer a pintura para ver como é que funciona essa reserva do branco mecânica, né? Eu vou umedecer um pouquinho. Bom, vamos deixá-lo secando, porque depois que estiver seco nós vamos remover a máscara líquida. Bom, e vamos para o nosso próximo efeito. Assim como nós temos essa opção de fazer a reserva do branco mecânica ou manual, nós também podemos fazer uma retirada da cor. No próximo efeito nós vamos usar o álcool. E vamos ver com gotas
grandes ou pequenas. Esse efeito pode ser feito também com água, esse efeito do basteamento, mas com o álcool ele faz a tinta expandir, né, com uma precisão maior. Bom, gente, esse último efeito nós vamos usar o sal, então é importante uma boa quantidade de água. Vamos vendo aí os efeitos e vamos, enquanto o sal está ali puxando, vamos tirar aqui a nossa máscara líquida. Vejam como é fácil remover com o próprio dedo. E aí está. Meu dedo estava um pouquinho sujo, deu uma prejudicada ali, mas nada que não possa ser consertado por vocês quando fizerem o seu exercício. Bom, gente, então essas são as técnicas básicas de aplicação da aquarela e alguns efeitos também bem básicos, bem simples para a gente utilizar, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, deem aquele joinha, compartilhem e continuem nos acompanhando no canal. Um grande abraço e até a próxima.